Ó terra dolorosa de meus pais, sejamos também mais brandas com os estranhos. Não assim, pois em nossas palavras está rugindo o tigre da vingança contra um passado de maldade. Devemos tomar cuidado, terra, com este felino que num bote traiçoeiro pode trair a verdade. Nossa maior luta hoje é lembrar do passado como forma de resistência também, né? A nossa história continua e a gente está sempre firme aqui, como pertencente deste território e sobrevivente. Entender todo o contexto da história das missões, nós temos que voltar um pouquinho mais no nosso tempo histórico e chegarmos até o que, equivocadamente, nós chamamos de descoberta da América, né? É importante compreender o que são as missões. Quando nós pensamos sobre o processo histórico de quanto tempo mora humanos, mora gente nessa ampla região. Tema Tireru Virá Sondaro, em português Floriano Romero. Um pouquinho eu vou te contar a história. Tem histórias do Guarani. Essa começou. Muita gente que falou que o Guarani não tem história, porque não tem escrito. Só que mais quanto 1000 anos tem história do Guarani. A partir dessa descoberta da América, vamos dizer assim, começam alguns conflitos entre Portugal e Espanha, que tanto Portugal quanto Espanha queriam ser os donos dessas novas terras. Sejamos, portanto, terra amiga, apenas palco novamente. Que os estranhos nesta noite, vindos para nos ver, participem do drama antigo que os fez morrer. Nós temos que imaginar cerca de 12 mil anos atrás.
Eram povos do Paleolítico, depois, mais tarde, entraram os do Neolítico, da idade da pedra polida. Depois vem esse período que chamamos de descobrimento da América e que hoje nós chamamos de ocupação da América. Cabe lembrar, né, que o Rio Grande do Sul, que a gente conhece hoje como estado do Rio Grande do Sul, era a província de São Pedro também anteriormente. Temos o povo Guarani, obviamente, que era a etnia que mais se espalhava pelo nosso estado, que era também do nosso litoral, hoje o que é Porto Alegre, né, a Serra Gaúcha, vindo até o nosso território, né, o oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. 2 anos depois da descoberta da América, que foi em 1492, para tentar amenizar os conflitos entre Portugal e Espanha, foi assinado um tratado, um acordo, que se chamou Tratado de Tordesilhas. Por esse Tratado de Tordesilhas, essas novas terras seriam divididas em 2 partes. Uma ficaria para a Espanha e a outra ficaria para Portugal. E por esta linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, as terras que hoje pertencem ao Rio Grande do Sul, ao estado do Rio Grande do Sul, o que hoje é a República do Uruguai, boa parte do que hoje é a Argentina, o Paraguai e um pedacinho do que hoje é a Bolívia, pertenceriam à Espanha, e o restante da América do Sul e do Brasil para Portugal. O Tratado de Tordesilhas, ele significou um roubo institucionalizado das terras dos povos que habitavam as Américas. A partir dali, então, eles começam a organizar todo o processo de invasão das terras, invasão por conta de que eles querem as riquezas das terras, o que a terra pode oferecer enquanto riqueza, e a mão de obra que vivia nessa terra, que são os habitantes, né, os primeiros habitantes, ou os habitantes, os povos ancestrais que viviam aqui. E a Companhia de Jesus recebe nada mais, nada menos do que 700 mil quilômetros quadrados para organizar as reduções. Então a Companhia de Jesus e o Estado, e a Companhia é o próprio Estado, né, vão organizar esse processo de evangelização e sedentarização dos povos indígenas. Só que, na verdade, esta linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, ela nunca foi respeitada, nem por um e nem por outro. Quem tivesse uma estratégia melhor, avançava o território e tomava posse dessas novas terras. E assim foi até o início do século XVI, mais precisamente em 1534, quando surge uma nova religião chamada protestantismo, que o próprio nome já diz a sua origem. Martim Lutero, um ex-católico, que estava muito descontente com as indulgências que eles deveriam pagar à Igreja Católica, ele criou essa nova religião. A partir da Reforma Protestante, houve uma reação da Igreja Católica que nós chamamos de Contra-Reforma. Nessa Contra-Reforma foram criadas muitas novas ordens religiosas, entre elas a Companhia de Jesus, que foi criada por um ex-militar chamado Inácio de Loyola, e o objetivo principal desses religiosos era expandir o catolicismo para manter o poder da Igreja Católica. Depois, então, a partir de 1609, iniciam as reduções jesuíticas, que é a ideia de reduzir aqueles indígenas ao cristianismo, mas também de reduzir territorialmente eles, que viviam num amplo território, em pequenas cidades, né, pequenas vilas, o que era a própria redução, a ideia de reducción em espanhol. Que a Igreja Católica, como todos nós sabemos, sempre foi uma das instituições mais ricas e mais poderosas de toda a nossa história. Também para difundir, para expandir o catolicismo, o objetivo principal era dos padres jesuítas passar nas comunidades indígenas e catequizar esses povos indígenas. Mas também por trás do objetivo da catequese havia um objetivo muito maior, que era garantir a posse das terras,
que houve um acordo, vamos dizer assim, uma aliança entre o altar com os reis católicos daquela época, entre eles o rei de Portugal e o rei da Espanha. Indígenas, os Guarani principalmente, né, fazem uma aliança com a Companhia de Jesus de ficarem nas terras, trabalhando nas terras, né, organizando toda a parte econômica dessas terras, e ao mesmo tempo a Companhia de Jesus, convém dizer, que eles organizam tanto a parte urbana, né, como o pessoal costuma chamar o modelo dos 30 povos, mas tem uma parte rural. E essa parte rural é formada por estâncias e ervais. Então, os jesuítas vieram para cá com esses dois propósitos, né? A implementação da fé cristã, essa catequização dos indígenas que aqui estavam e também esse domínio de território. Lembrando, né, o território ocupado passa-se a ser daquele que tenha possuidor dele. E os primeiros jesuítas que entram na América do Sul a serviço da coroa espanhola entram em 1606 pelo que hoje é Paraguai. 1609 fundam o primeiro povoado, que foi São Inácio Iguaçu, em território paraguaio. Vieram vindo pelo que hoje é Argentina, fundando reduções, especialmente no que hoje é a província de Misiones, província de Corrientes, e chegam no que hoje é o estado do Rio Grande do Sul em 1626. Fundaram em 11 anos de trabalho 18 povoados, e esses 18 povoados atingiam uma área bem maior do que hoje nós conhecemos como região missioneira, chegando até a região central do nosso estado, a região do Planalto, como Passo Fundo, Cruz Alta, a região central, Santa Maria, São Pedro do Sul, né? E a região das Missões. Ali viviam cerca de 4.000, 5.000, até 7.000 pessoas e aprendiam letras, números, aprendiam coisas da indústria, né? Aprendiam coisas da área do trabalho e assim então se desenvolveram na agricultura, na pecuária, em todos os ofícios que se podia naquele período. Inicialmente, a primeira fase, obviamente, foi muito difícil, né? Saindo aquelas pessoas do Neolítico, da Idade da Pedra, e aos pouquinhos entrando, digamos, do que tinha de europeu melhor lá na Europa e que os jesuítas trouxeram para cá. Então aí a gente compreende o movimento inicial desse processo, e que durou desde aquele 1609 até cerca de 1635, que é a fase de entrada desses guaranis, né, no processo da cristianização. Como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul eram 18 reduções na fase inicial. Depois, então, eles são obrigados a ir para outro lado do Rio Uruguai, ficam cerca de 40, 45 anos, voltam para cá e daí vem os 7 povos das Missões, que são mais conhecidos hoje em dia. Então, esses 18 povoados que foram fundados no que hoje é o estado do Rio Grande do Sul não se desenvolveram. O que sobrou desse primeiro momento de fundação das reduções foram o gado bovino, que foram trazidos para cá pelo jesuíta Cristóvão de Mendonça, da região de Corrientes, Argentina, e distribuído entre os povoados. Com a fuga dos padres jesuítas em 1641, passando para o lado de lá do Rio Uruguai, onde hoje é território argentino, esse gado ficou solto no que hoje é o estado do Rio Grande do Sul e formou grandes rebanhos que nós estudamos como vacarias. E foi esse gado das vacarias um dos principais motivos que fez com que os jesuítas que tinham fugido daqui e passado para o lado de lá do Rio Uruguai retornassem para cá a pedido do rei da Espanha para fundar os 7 povos das Missões. Mais índios vinham juntar-se às comunidades dos 7 povos. Elas cresciam. Em 1706, fora fundada a última das 7 reduções, a de Santo Ângelo Custódio, que veio unir-se às 6 outras. O cabildo era a sede administrativa da redução, e nessa sede administrativa ela funcionava com um conselho de caciques guarani, que eram chamados de cabildantes, aonde um
dos 2 padres jesuítas que estavam na redução era o líder desses cabildantes e o outro cuidava da parte espiritual. Então, um jesuíta cuidava da parte administrativa e o outro da parte espiritual. Cada cacique era responsável por uma rua que tinha de 50 a 60 pessoas. Então, o que o cacique determinava era cumprido com todo o respeito, porque ele era considerado um líder, um chefe, como ainda hoje é, né? Ali nesses cabildos, o que são os cabildos? São os conselhos políticos municipais, onde a representação política se dá basicamente a partir de lideranças indígenas. Cada cabildo tinha em média 100 conselheiros, né? O que pode equivaler aqui no Brasil, trazendo para a atualidade, né? Vereadores da Câmara de Vereadores. Né? Hoje um vereador é eleito, né? Para a Câmara, e cada Câmara tem um número percentual a partir da sua população. Né? Os cabildos não tinham esse critério, eles tinham outro critério, e cada cabildo tinha uma média de 100 representantes políticos. Né? O rei da Espanha, que era o principal interessado na formação desses povoados, chamados de reduções, em função do seu número de habitantes, que era limitado, 7.000 pessoas em cada povoado, para que os jesuítas não perdessem o controle da população. Então, como eles eram autossuficientes e independentes, o rei da Espanha começou a temer que os jesuítas estivessem criando uma nação independente dentro da nação espanhola. Então, esse também foi um dos motivos que dá início à decadência dos povoados. A partir do século XVIII, nós temos a organização de o que a gente costuma chamar, né, de uma segunda modernidade. Essa segunda modernidade inicia praticamente ali por 1750. Nesse processo de uma segunda modernidade, os estados ibéricos já bem mais organizados, bem mais fortes, como estados coloniais, eles então decidem pela primeira vez um acordo diplomático que definisse as fronteiras dos seus impérios na América Meridional. Em 1750, os embaixadores de Portugal e Espanha reuniram-se em sigilo na cidade de Madrid. Essas reduções, vamos dizer assim, a decadência das reduções, começa a partir do Tratado de Madrid, 1750, que até então Portugal e Espanha não tinham resolvido as pendências das fronteiras de terras, o que pertencia a um e o que pertencia a outro. No Tratado de Madrid, entre muitas outras áreas de terras que foram trocadas, que foram negociadas, na verdade, foram negociadas as terras dos 7 povos das Missões, que pertenciam para a Espanha, foram trocadas pela colônia do Santíssimo Sacramento, que hoje está em território uruguai, que na verdade foi criada em 1780, e isso fez com que os jesuítas retornassem para o Rio Grande do Sul, também fundando os 7 povos das Missões, e a colônia do Sacramento foi entregue para a Espanha e as terras dos 7 povos foram entregues para Portugal. Só que o rei de Portugal não queria os indígenas nos 7 povos das Missões. Ele já tinha trazido para cá, em 1752, um grupo de açorianos para ocupar o espaço missioneiro e dar continuidade à colonização europeia no que hoje é o estado do Rio Grande do Sul. Evidentemente que as lideranças indígenas, as sociedades indígenas vão se contrapor a esse tratado, porque por esse tratado eles são obrigados, pelo tratado, por força de lei, a transmigrarem da banda oriental do Rio Uruguai para a banda ocidental do Rio Uruguai. E aí nós temos uma série de levantes, que vai dar origem à Guerra Guaranítica, que está ligada a este Tratado de Madrid de 1750. Os guaranis não admitiram o Tratado de Madrid. Portugal e Espanha enviaram para combater os rebeldes demarcadores de terra armados por um exército com soldados dos 2 países. Mas logo depois veio a Guerra Guaranítica, que na verdade foi uma consequência do Tratado de Madrid, porque os indígenas Guarani dos 7 povos das Missões não aceitaram essa troca, porque eles tinham que sair daqui
e passar para o lado de lá do rio Uruguai, que ainda era território espanhol e que não entrava na negociação do Tratado de Madrid, e abandonar o que eles tinham construído durante quase um século e meio, desde as construções da redução, as estâncias, as plantações, enfim, tudo o que eles tinham aqui. E eles começam a se revoltar e, a partir daí, então, surge a Guerra Guaranítica. A partir especialmente de 1750, com o Tratado de Madrid, que troca todo esse território do lado brasileiro e faz com que aqueles indígenas, então, fossem obrigados a ir para outro lado do rio Uruguai. Eles não aceitam e, a partir da liderança do Sepete Araju, daí começa um processo de início, digamos assim, da contraposição. E aí entra o Sepete Araju. O Sepete Araju vai aparecer, né, como um membro do Cabildo de São Miguel. E aí lá no Cabildo de São Miguel ele foi eleito para o Cabildo, né? E ele cuidava das armas, né? Ele era o alferes. Então, quando o Sepete Araju aparece, ele aparece vinculado a uma resistência ao Tratado de Madrid de 1750. Sepete Araju foi criado na redução de São Miguel Arcanjo, quando o menino ele teve uma doença chamada escarlatina, e ele estava entre a vida e a morte. Os pais do Sepete Araju, percebendo que não conseguiriam salvar o menino, entregaram o menino aos padres jesuítas. Os padres conseguiram salvar o Josete Araju, na verdade, e ele foi criado pelos padres com algumas regalias, algumas mordomias, vamos dizer assim, com uma certa liderança. E o nome dele era Josete Araju, mas por ele ser um líder nato, né? E respeitado pela grande maioria das outras tribos indígenas e os próprios Guarani, eles começaram a chamar o José de Cepé, que Cepé, na língua charrua, quer dizer sábio. Tiaraju quer dizer guerreiro. Sepete Araju, sábio guerreiro. Sepete Araju, ele chegou ao, vamos dizer assim, ao título máximo como militar da coroa espanhola, que era alferes real. Tinha alcaide, alcaide maior, alcaide tenente, tenente corregedor e o alferes. Alferes era uma espécie de general na titulação dos militares espanhóis. E Sepete Araju chegou a ter esse título, mas na Guerra Guaranítica ele abandonou o seu rei espanhol, né? E passou a defender os seus irmãos Guarani. O Cepé, ele era um elemento fundante da organização, né? A liderança do Cepé é ele que organiza. O povo Guarani era um povo de paz, né? E no sistema de cristianização, obviamente que mais ainda era um povo tranquilo, um povo de igreja naquele período. Então o Cepé, ele vê e antevê o grande problema que foi o Tratado de Madrid. E a partir disso, a partir especialmente daquela data, que é 1753, é um momento onde ele diz que não é, que aquela demarcação que estava sendo feita, que era para parar. Então ali ele já antevê o grande problema que seria o tratado e como chegariam os exércitos de Portugal e Espanha nessa macro-região. Então o Cepé vai organizando aos poucos e especialmente a partir da chegada em 1754 dos portugueses e espanhóis, daí ele organiza todo o sistema. Ele busca aquelas pessoas que eram de paz, que eram artesãos, músicos, né? Não havia propriamente um exército organizado. Então esse foi o grande problema, que eram pessoas de amor, de fraternidade, de cooperação, do mutirão, como nós chamamos hoje em dia, aquela gente nossa Guarani. Então ele teve que organizar um processo para uma coisa que eles não estavam acostumados, que era guerrear. Ele lutou com os indígenas Guarani, ao lado dos seus irmãos Guarani, e uma das táticas dos Guarani sempre era atrair os inimigos para longe dos seus povoados. E a partir dessa figura do Sepete Araju, então todo o processo de contraposição
de organização, de estabelecimento, né, de um processo ante a batalha, anti-guerra que vinham com os portugueses e espanhóis para tomar o território. E isso dura então de 1754 até 1756. Esta terra tem dono, uma frase atribuída ao cacique Sepete Araju, justamente em função de que ele defendeu muito, ele lutou muito para defender a terra do seu povo. Ele dizia que esta terra dos 7 povos das missões foi dado a ele, aos Guarani, a eles, né, por Deus e por São Miguel. Então pertencia a eles por direito. E esses europeus estavam invadindo esse espaço que não lhes pertencia. No dia 7 de fevereiro de 1756, um esquadrão hispano-lusitano, chefiado pelo governador espanhol de Montevidéu, José Joaquim Viana, defrontou-se com Sepete Araju e alguns outros índios. Mas o Sepete Araju é uma liderança, né? Uma liderança muito vinculada a todas essas, né? A todas essas situações. Então ele deveria ser conhecido, né? pelos militares há muito tempo, óbvio, né? Mas é em 1753 que o nome dele começa a aparecer nas primeiras fontes históricas. E em 1754 com mais ênfase ainda, né? Aí em 1754 as forças portuguesas, né, constrói pouco antes, constrói o Forte Jesus Maria e José de Rio Pardo, que deu origem à cidade de Rio Pardo hoje, né? E o Sepete Araju e os seus asseclas, né, foram presos e ficaram um tempo presos lá nessa fortificação, né? Depois, então, o Sepete Araju foi libertado para avisar, né, os demais guerreiros, né, de que as tropas luso-brasileiras estavam avançando e que eles estavam dispostos a negociar com as sociedades missioneiras de uma maneira geral. Eu vejo o Sepete Araju que tinha sob os seus guerreiros uma dominação carismática. Ele, ao que parece, ele era carismático. Isso o próprio Padre Enis, no seu diário, escreve. Quando o Sepete Araju foi morto, em plena batalha de guerra, né? No dia 7 de fevereiro de 1756, aqui na Sanga da Bica, onde a gente esteve ali, né? Quando ele foi morto ali, ao final da tarde, o Padre Enis escreve no diário que recebeu a notícia da morte do Sepete Araju, que ele lastima muito, né? Porque o Sepete Araju tinha um carisma, né? O Sepete Araju era um influencer da época, né? Ele influenciava muito os guerreiros, né? Só que ele cometeu esse equívoco, né? Ele sai, né, lá do Cerro de Caiboaté, onde eles estão lá instalados, e um pequeno grupo vem se instalar aqui no Cerro da Bica, né? E lá então faz o seu acampamento, aguardando, né, a hora que os militares luso-espanhóis fossem parar ali para tomar água. Eles ficaram escondidos e aí imaginavam que quando os luso-brasileiros chegassem seria fácil o ataque, né? Um ataque de guerrilha, né? Ele usava muito a guerrilha, né? Ele é uma liderança, né, carismática que usa o método da guerrilha ele foi vencendo. 1754, 55 ele foi vencendo através da guerrilha, né? Então, por exemplo, lá vinha vindo as tropas, né, o mega exército luso-hispânico vinha vindo, né, em direção a eles, e eles largavam num campo, alguns animais, né? E aí, claro, as tropas com fome, né, paravam tudo para carnear, né, para depenar galinha, etc. e tal. E aí, quando eles paravam, os indígenas avançavam e matavam todos. Durante a Guerra Guaranítica, que é de 1754 a 1756, houveram muitas vitórias dos Guarani, que eram chamadas de escaramuças. As escaramuças, eles largavam uma tropa de gado numa coxilha para atrair os portugueses e os espanhóis. Quando chegavam os portugueses e espanhóis, eles estavam atocaiados nas matas e atacavam e venciam essas pequenas batalhas, vamos dizer assim. Já sabendo do modelo como ele fazia, os portugueses e espanhóis se organizam ao lado do rio Vacacaí, na verdade do lado de cá do rio Vacacaí, vamos dizer, em relação a nós que vivemos nas missões,
e eles colocavam, o CEPE colocava uns bois gordos que no final da tarde os campeiros, digamos, os portugueses e espanhóis, vinham buscar porque eles precisavam de alimento. E nesse dia, então, já organizados, os portugueses e espanhóis esperam o Sepete Araju a fazer isso, e quando ele nota, está completamente, digamos, coberto todo por esse grupo português e espanhol. Aí atacam ele, o cavalo dele roda. Aí quando ele faz, vamos dizer assim, houve um equívoco, e aí ele morre lá na Sanga do Bica, primeiro por conta de que ele está a cavalo, e aí quando ele vai avançar sobre os inimigos a cavalo, o cavalo então coloca uma das patas no buraco e quebra, a pata, cai, e o Sepete Araju cai de cima do cavalo. Recebe uma lança portuguesa, um tiro de Espanha, e no chão ainda, ele ainda não morto, coloca um pólvora em cima do corpo dele e coloca um fogo. E daí ainda, agora um documento, um quinto documento, na verdade, que apareceu agora nos últimos tempos, mostra a decapitação. Cortam a cabeça fora do corpo do Sepete Araju e enterram ele. Como diz nos documentos, sem padre, com os cânticos que se dizem nas igrejas, enterram ele, e à noite os seus buscam ele e o levam. Não se tem clareza para onde que levam, Para nós, povo Guarani, aqui, não apenas este espaço específico, mas como a região toda aqui, que é Mas quando a gente fala de um lugar específico, como um lugar onde o Sepete Araju tombou, onde foi morto, ela se torna um lugar muito sagrado por conta do enterro, por conta de retorno para a terra. Então é um lugar muito forte nesse sentido, que hoje a gente utiliza desse espaço também como um processo de luta, por reconhecimento, busca de reconhecimento por território como um território sagrado, onde não apenas o CEPE foi morto, mas também um lugar onde muitas outras vidas Guarani circularam, e também a região como uma região de circulação, de aldeias. Quando ele morre ali, alguns, isso é importante também ser dito, alguns dos seus liderados, alguns dos seus astecas, fogem na direção aonde está o padre Enis. E lá vão contar o padre Enis: Padre, Sepé morreu. E aí o padre Enis escreve: a partir de agora, a guerra está perdida. Porque ele era uma liderança nata. Com a morte dele, o padre Enis agora não há mais o que fazer. Foram muitos outros caciques que batalharam, que resistiram a esses europeus que se uniram na Guerra Guaranítica, mas que Sepete Araju, entre outros, ele defendeu seu povo. Mas veja que essa história ela não termina nesse momento. Eles tomam as missões, expulsam alguns jesuítas e indígenas para o outro lado do rio Uruguai, e em 1761 eles retornam para cá. As indústrias aqui de Santo Ângelo, por exemplo, são retomadas, de cada uma das reduções são retomadas em 1761, e os padres são expulsos só em 1768, efetivamente. O documento de 67, mas em 68 eles são presos e expulsos para Buenos Aires, dali vão para a Europa. Então, e os guaranis? Aonde estão aqueles cristãos? Eles continuam aqui, em cada uma das reduções, não só aqui do lado brasileiro, mas também eles continuam na Argentina em 15 reduções, nas 8 reduções do Paraguai, nas 7 daqui, obviamente, Então, a figura do Sepete Araju, ele é muito importante dentro desse contexto todo, Ele representa toda uma luta desses povos nativos. Hoje, Sepete Araju
além de herói rio-grandense, herói da pátria brasileira, é também o início do processo de canonização dele. Hoje ele é servo de Deus. No ano de 2017, depois de um processo entregue à igreja em 2015, então anda esse processo, vai ao Vaticano e tornam ele servo de Deus. Então há muitas vertentes de valorização do Sepete Araju, tanto pela Igreja Católica, tanto pelo mundo indígena, nativo, que ele representa toda essa luta, né, dos povos nativos da América, que a gente nunca pode esquecer. Após todo o período jesuítico guarani, da instituição da Guerra Guaranítica, a partir do Tratado de Madrid em 1750, 53 a 56 houve a guerra, e muito daquilo que estava aqui, obviamente, foi destruído com os combates, com as batalhas, né? Houve incêndios e algumas reduções, né? Há relatos que os indígenas, junto com os jesuítas, queimaram algumas reduções para não deixar nada, né? Já que migrar para o outro lado do rio Uruguai. Então, isso ficou um capítulo da nossa história, a Guerra Guaranítica. Após a Guerra Guaranítica, há muitos relatos que esse território foi sendo ocupado aos poucos, a partir, obviamente, do Tratado de Badajoz, em 1801, que é, de fato, onde a coroa portuguesa, né, tem esse território novamente. Em 1850, né, começam a vir mais famílias para essa região, para, de fato, colonizar o que hoje nós temos como a região missioneira em si. Hoje, em todo o estado do Rio Grande do Sul, nós temos, pelo levantamento da FUNAI, o último levantamento da FUNAI, menos de 2.000 descendentes da etnia Guarani. E hoje o subgrupo que nós temos é o Imbiá Guarani, que quer dizer puro. E esse Imbiá Guarani, esses menos de 2.000, vivem em reservas indígenas ou terras indígenas e também em acampamentos. E a qualidade de vida deles é muito ruim, em função de que, quando eles conseguem uma terra, eles plantam milho, mandioca, abóbora, batata doce, enfim. Mas nem sempre eles conseguem essa terra para cultivar. Então eles vivem da venda de artesanato, de doações. Dentro das reduções, né, houve gerações que nasceram dentro delas, né? Alguns guaranis foram trazidos para cá, outros nasceram aqui. E como é a relação deles hoje com esse passado, né? Então, há muitos relatos
pontuais dos guaranis, os atuais, né, que eles falam dessa relação intrínseca do que foi o seu passado com o seu presente, o que eles vivem hoje, né, que tem muita relação. E entre os Guarani, das duas etnias indígenas que vivem no Rio Grande do Sul hoje, de todas as que nós tínhamos, o Guarani é o que mantém ainda muito da sua identidade cultural. E eles têm muito medo do Juruá, do branco, que eles nos chamam de Juruá, que é o não indígena, que quando eles se sentem muito pressionados, eles vão embora. Eles não esperam para ver o que vai acontecer. Então também é uma forma de resistir ao branco, mas sem bater de frente, né? Sem entrar em confronto. Para eles há muita dúvida do que foi a saga jesuítica Guarani, né? Se foi algo bom ou algo ruim, né? Se teve um legado, então se os seus antepassados de fato queriam aquilo ou não. Então há muitas dúvidas. A questão muito interessante com relação ao Imbiá Guarani é que eles constituem um verdadeiro tesouro cultural que é completamente desconhecido em nossa sociedade. Então sempre, ainda hoje, a procura da terra sem mal. A terra sem mal para eles é o que nós vivemos hoje. Não é como muitos de nós acreditamos que quando nós morrermos nós vamos para o céu. Para eles o céu é aqui, a vida é aqui. Tanto que para o Guarani não existe o amanhã. Eles dizem que o amanhã pertence ao Criador, né? Que nós de Uruá estamos sempre correndo atrás do amanhã e que o amanhã não existe. Que nós temos que viver o presente, viver o hoje. Por que o Imbiá Guarani é um tesouro cultural? Porque eles têm um sistema de ordenação do universo, da própria existência, completamente diferente do nosso. Nós, ditos povos civilizados, organizamos a nossa existência a partir de um mundo que nós inventamos. Em todas as reduções, a principal construção era a igreja, justamente pela imposição do catolicismo, né? Porque o indígena Guarani, na verdade, ele era espírita ou espiritualista. E os jesuítas chegaram impondo à religião católica que eles deveriam seguir o catolicismo, acreditar em Deus, em demônio, em santos, que na religiosidade deles, eles não tinham essa crença. Muita gente nos pergunta qual religião que vocês praticam, né? A gente não tem religião, a gente tem a nossa espiritualidade própria, né? É o modo de vida do povo Guarani, que é universal, né, para todas as nações Guarani, ou seja, para o povo Guarani, independente de se a gente vive aqui no Brasil, no Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, todos que são Guarani praticam a mesma forma de espiritualidade, né? É uma região que para nós simboliza, né, como uma região de resistência, né, uma resistência nossa, do povo Guarani, né, em que não termina lá com a morte do Sepete Araju. É apenas uma parte, né, da história do povo Guarani, onde um grande guerreiro foi morto, né, e hoje a nossa luta maior é de que a gente se pergunta, né, sempre. Eu sou liderança hoje, tem muitos outros lideranças que batalham, né, por reconhecimento, mas ao mesmo tempo ela é muito confrontado, né, através do poder público, né, como se a gente precisasse também morrer como Sepete Araju para a gente se tornar uma figura importante, né, porque enquanto a gente luta, a gente é um grande incômodo, né, para a sociedade. E quando a gente morre, a gente se torna um herói.
E isso é uma coisa que a gente carrega hoje, né? A gente se pergunta, né? Por que o povo do Sepete Araju não é valorizado, né? Parece que o povo todo precisa morrer para que o povo de fato seja valorizado, né? E enquanto a gente está circulando hoje, lutando por um pequeno espaço de terra para a gente manter o nosso modo de vida, a nossa prática cultural, espiritual, né? Parece que a gente está sempre incomodando, né, a sociedade, de um modo geral, né? Então, só que a gente quer sobreviver, a gente quer continuar contando a história. Entre 1492 e até 1900, nós do mundo cristão matamos cerca de 70 milhões de indígenas na América. Então tem toda uma representação do Sepete Araju também com relação a essa temática, né? Do lutador, de alguém que contrapôs aos grandes exércitos que vinham de fora. Então há toda uma luta importante de valorização da figura do Sepete Araju e que para nós aqui do povo missioneiro também representa, entre aspas, esse povo pelo duro nosso, que são os descendentes que vivem por aqui e que compõem especialmente os pobres das vilas, dos bairros e que estão aí pelas periferias, ainda hoje no interior como peões, né? E que são descendentes desse processo, daquele povo todo que foi cristianizado a partir, aqui no Rio Grande do Sul, a partir de 1626, que são entrantes nas reduções, então foram aos pouquinhos sendo gente de igreja, deixando, digamos, aquele mundo mais nativo guarani e aos pouquinhos foram se cristianizando e se tornando os gaúchos que nós conhecemos depois, lidando com a pecuária, que é muito importante. A partir de 1634 entra o gado através dos jesuítas no Rio Grande do Sul e daí vem todo o nosso jeito gaúcho de ser. Então essa figura daquele gaúcho inicial é com base efetiva na genética e na cultura guarani. Depois, muito tardiamente, entram outras etnias, mesmo portugueses, espanhóis, alemães, veja só, entram em 1824 os primeiros, italianos só em 1875, então, ou seja, datas muito recentes que compõem outras formações étnicas do Rio Grande do Sul. Então, aquela base inicial, que é a base guarani, mesmo de outras etnias, como charruas, minuanos, guinoas, é muito importante para nós pensarmos quem é esse gaúcho inicial e de como tudo isso aconteceu e como tudo isso chega nos nossos dias. E veja, a figura do Sepete Araju é uma espécie de símbolo de tudo isso e que compõe tanto a defesa nativa como do mundo, esse nosso nativo do Rio Grande do Sul e que está muito presente nas pessoas, na cultura, no que os guaranis chamam de Nhenderecô, que é o modo de ser da nossa gente hoje no Rio Grande do Sul e especialmente aqui na região das Missões. Então eles têm ainda a questão da religiosidade, é muito presente, da Opã, que é a casa de reza deles, na reserva, que os Juruá não entram em hipótese alguma, né? A crença dos espíritos, e eles têm muito medo desse cemitério do morto, né? Mas eles vivem assim de uma forma muito simples. Às vezes muitos anciões choram quando lembram do passado, da morte de muitos Guarani aqui da região. E ao mesmo tempo que a gente sente uma grande tristeza, é também um grande motivo para a gente continuar forte nessa caminhada, né? Então esse lugar ele simboliza para nós uma grande força de resistência, né? Se nós olharmos os rostos das pessoas que vivem nos bairros, nas vilas, você vai ver que são muito perto, muito parecidos com os indígenas nossos que nós temos por aí. Então, veja que são pessoas do passado e que de muitas maneiras chegam no presente. Então, o Sepé também representa essa luta dos pobres, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas da América Latina como um todo, né? Na verdade, assim, a frase e a tradução dela não é tem dono, né? A tradução mais correta seria esta terra nos pertence. Dono a gente não é, a gente é pertencente a este território, né? Dono já é um termo capitalista, né? E nós não somos donos.
somos pertencentes e sobreviventes deste território. Sempre brinca aqui entre nós que o Sepete Araju foi morto, muitos povos foram massacrados, foram dizimados, né? Mas o povo Guarani resiste. E a gente sempre fala, né? O povo Guarani, a luta dos povos que aqui foram massacrados, nem todos foram destruídos, né? A nossa história continua e a gente está sempre firme aqui, como pertencente deste território e sobrevivente. Espiritualidade em Mbiá Guarani é diferente do que nós pensamos de espiritualidade, é desenvolver os sentidos. Aqui ninguém está preocupado em sair pensando diferente ou pensando coisas novas, mas sentindo coisas novas. Quando você desenvolve a espiritualidade, desenvolve teus sentidos. Então todo esse ritual é pedindo a Deus para fortalecer esse vínculo, porque é por meio da espiritualidade que se comunica com a natureza e com o mundo todo, assim, né? E portanto se vive desse modo. Vocês podem perceber essa relação direta com a terra, essa necessidade de estar em contato com a terra, porque a terra é a nossa grande mãe. Nós conhecemos coisas, conhecemos pessoas, conhecemos fatos, e a partir desta reunião de informações nós montamos um mundo ideal e passamos a exigir que todo mundo se comporte a partir desse mundo que foi inventado. O Mbiá Guarani é diferente. O Mbiá Guarani, o mundo é constituído por Deus. Por quê? Porque eles têm um sistema educacional em que a criança, quando nasce, é educada por Deus. Então, os pais e a comunidade não interferem nesse processo. Qual é o papel da comunidade? Dar afeto. Então a criança em Mbiá Guarani, ela fica permanentemente no colo, em contato corporal com um adulto, com alguém da família. E esse contato corporal cria um sistema de afeto tão forte, tão intenso, que a criança passa a se reconhecer a partir do outro. E por que eles dizem que Deus deve educar? Porque Deus educa por meio dos sentidos. Então a criança, vendo, ouvindo, cheirando, apalpando, degustando, ela estabelece um canal de comunicação diretamente com a natureza. E Deus é a natureza, Deus é a vida para o Mbiá Guarani. E essa natureza, essa vida, Deus a partir daí constitui o sistema de inteligência que é orientado pelos sentidos. Então é um tesouro cultural, é um povo extraordinário. Por quê? Porque a família só entra no processo educacional a partir do momento que a criança começa a andar no mundo pelas próprias pernas. Então é uma realidade que é uma realidade que sempre esteve presente desde o tempo da invasão, né? Só que o povo brasileiro, ele tem esse hábito de ignorar aquilo que não faz parte da sociedade dele, né? Do mundo ocidental. Mas aqui a gente sempre esteve e a gente está sempre aqui presente, né?
problema das comunidades indígenas, na minha percepção hoje, até não é tanto territorial. Claro que o territorial é o mais importante de todos, porque eles precisam de um espaço para residir, para criar as famílias e para sobreviver. Mas o maior problema deles é da natureza cultural. A sociedade dita civilizada, por ter um sistema de inteligência diferente da deles, não consegue entender esse ambiente existencial dos povos indígenas e acaba invadindo de uma forma avassaladora. É terrível assim a transformação que está sendo imposta às comunidades indígenas, e a maior reivindicações que eu conheço deles hoje é pelo respeito, especialmente o respeito com relação à cultura. Então hoje a gente tem a nossa resistência, né, a nossa luta por esses pequenos espaços é justamente para que a gente consiga proteger aquilo que nos resta, né, do modo de vida Guarani, é para que a gente consiga praticar o nosso modo de estar, né? A gente sempre conversa com o pessoal que vem de fora aqui, a gente fala, a gente está muito próximo à cidade aqui, porém, a partir do momento que tu entra ali no portão para a aldeia, ali não existe mais relógio, o tempo ele muda, não tem mais, o relógio não manda mais, o relógio não funciona mais aqui. A nossa sociedade que poderia contribuir para preservar esse tesouro hoje é o principal foco de destruição. Principal foco de destruição, desculpe. Nós estamos muito errados. Se hoje vivemos num mundo de violência, é porque não sabemos educar os nossos filhos. E eles que poderiam nos ensinar estão sendo destruídos. A sociedade humana está caminhando para um momento muito ruim, infelizmente. Então aqui a gente consegue hoje trabalhar esse processo, além de, claro, estar sempre em contato também com a cidade, com suas políticas, né? Muitas vezes, né, até mesmo professores de universidade nos questionam, né, em dizer e nos perguntar, também não é interessante de vocês, Guarani, como é que eu vou dizer, se adaptarem à nossa realidade, né? Não tem isso, né? Mas só que desde o tempo da chegada, né, da invasão, aqui a gente sempre batalhou muito e a gente sempre se adaptou com a realidade da invasão, né? Tanto é que a gente aprendeu a falar o português, a gente aprendeu a utilizar a tecnologia, e eu pergunto sempre, daí eu jogo a pergunta para eles, a gente sempre esteve nesse processo de se adaptar. Não está na hora da cidade aprender com nós a falar nossa língua, porque a gente sempre aprendeu a falar, né? Então, quem é o povo evoluído? A cidade ou nós? Né? Só pelo fato de a gente sempre proteger aquilo que nos mantém, que é a nossa espiritualidade e as práticas cotidianas, né? Isso não nos torna um povo atrasado, né? Muito pelo contrário, a gente está sempre um passo à frente. Por isso que a gente sobreviveu até hoje e a gente está aqui firme. Existe uma energia de tristeza aqui, né? E a gente não pode carregar tristeza, né? Jamais a gente pode carregar essa tristeza. O que aconteceu, o que ficou aqui, está aqui, plantou-se aqui. A nossa maior obrigação enquanto Guarani, enquanto pertencente a este povo, né, ao povo do Sepete Araju, é que a gente continua sempre caminhando, independente de todo um massacre, né, que existiu, é que a gente consiga seguir o nosso caminho alegre, né, sempre feliz. A gente sempre fala, né, que a gente é um povo guerreiro e sofredor, mas acima de tudo alegre, feliz. Então a nossa maior riqueza é a nossa alegria, né? Então a gente não carrega essa tristeza, né? A gente sempre segue feliz aí a nossa caminhada, né? Só assim a gente consegue lidar com toda essa tristeza da história, né, do passado. As estrelas continuam no céu, quer se vejam ou não.
Assim continuará a luta do cacique de São Miguel e de seus irmãos assassinados.